Nesta aula do curso de ASP.NET MVC, eu vou fazer a implementação da autenticação básica em uma Web API. Então eu vou abrir o nosso projeto, onde eu tenho aqui uma Web API que eu mostrei o funcionamento na aula anterior, e eu vou implementar a autenticação básica. Eu vou iniciar criando uma pasta no projeto, seleciono o projeto, chamado Funcionários API Service, no menu Project, New Folder. Eu vou criar uma pasta chamada Services, onde eu vou definir a autenticação básica. A primeira coisa que eu vou fazer é criar nessa pasta uma classe, selecionando no menu Project Add Class, o nome de Funcionários Segurança. Eu vou aumentar um pouco a fonte para você acompanhar melhor e vou recolher aqui. Então, nessa classe, o que eu vou fazer? Eu vou criar um método estático que vai me retornar um booleano, ou seja, true ou false. Eu vou chamar esse método de login. Eu vou usar dois parâmetros, o login e a senha. Agora eu vou usar o meu contexto, funcionário dbContext. Eu tenho que referenciá-lo, ele está lá na pasta model. Vou chamar aqui de entities e vou dar um new funcionário dbContext. E eu vou retornar. Então o que eu vou verificar? Eu vou receber o login e a senha e vou acessar a minha tabela usuários e vou verificar se existe qualquer usuário onde o login é igual ao login informado. E aqui eu vou usar a string comparison e vou desabilitar a maiúscula e minúscula. Vou colocar aqui ordinal ignore case. Dessa forma, eu vou fazer uma comparação de cadeia de caracteres que não diferencia maiúscula de minúscula. Além disso, eu tenho que verificar também não somente o login. Vou ver se a senha do usuário é igual à senha informada. Está aqui o meu método login implementado. Vou remover aqui os imports não necessários. E eu tenho o método login que vai receber o login e a senha. Vai lá na minha tabela e verificar se o login e a senha são idênticos aos que estão armazenados na minha tabela usuários. A primeira parte está concluída. Agora eu vou implementar a classe que efetivamente vai fazer a verificação e usar o método login dessa classe. Por isso que ele é estático. Eu vou fechar. Na mesma pasta eu vou definir uma outra classe que eu vou chamar de Basic Authentication Attribute. Essa classe ela vai herdar do Authorization Filter Attribute, que eu tenho que referenciá-lo aqui no System Web HTTP Filters. E agora eu vou explicar a criação do código aqui. Então eu vou definir aqui, eu vou sobrescrever o método onAuthOrization. Então aqui eu estou recebendo um action context, que é um contexto do HTTP, e através desse contexto eu vou poder acessar o request e o response. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou verificar no meu request se existe um cabeçalho authorization. Então, se ele for null, significa que o usuário não informou as credenciais. Então, eu vou retornar uma resposta que eu vou criar. Vou dar create response, que vai me retornar o HTTP status code. Então eu tenho que referenciar aqui o System HTTP e o net, System.net. E aqui eu vou unautorizado.
não autorizado. Pronto. Eu vou jogar isso aqui para baixo para ficar mais fácil a visualização do código. Então o que eu fiz aqui? Inicialmente eu estou sobrescrevendo o método onAuthOrization e estou verificando se o cabeçalho authorization do request está vazio. Se ele vier vazio, se for igual a null, significa que o usuário não informou as credenciais, então eu vou retornar um response como não autorizado. Caso contrário, significa que o usuário informou alguma coisa. Então eu vou criar aqui uma string chamada Authentication Token, que vai obter do request, do cabeçalho do request, né, do cabeçalho authorization, ele vai verificar, eu estou usando a propriedade parameter para obter o token de autenticação que vem codificado, deixa eu colocar aqui para baixo, que vem codificado no formato base64 no cabeçalho authorization. Aí o que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter que decodificar, então eu vou criar uma variável decoded authentication token, onde eu vou obter o token decodificado. Para fazer isso, eu vou acessar a minha variável action context. Desculpa, aqui eu tenho que decodificar, então eu vou dar um encoding UTF-8, eu tenho que referenciar aqui o system using system text, e aqui eu vou dar um get string. Vou dar um enter aqui, vou converter from base64 string, e eu vou pegar a variável, os parâmetros que eu recebi aqui. Aqui eu obtenho o parâmetro que foi enviado, ele está codificado. Aqui eu decodifico o parâmetro. Depois que eu codificar, eu tenho que separar, porque ele vai vir nesse formato, né? Ele vai vir assim, ó. Ele vai vir um código codificado, eu vou codificar, então ele vai vir lá, macorati.numsei, que é a minha senha e o meu usuário. Vai vir assim, 2 pontos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar o usuário da senha. Para fazer isso, eu vou criar um array de string, chamar username e password. Array, que é um array que vai conter a senha e o nome do usuário. Eu vou usar o valor obtido e simplesmente eu vou mandar separar usando o método split, mandando ele separar dos 2 pontos. Opa! Então aqui nesse array eu vou ter separado Macorati e numsei. Feito isso, eu vou atribuir o nome do usuário, vai ser o primeiro parâmetro dessa variável, vai ser o do índice 0. E a password vai ser o do índice 1. Então aqui eu obtive as credenciais enviadas no cabeçalho authorization. Decodifiquei o string que veio codificado no formato base64. Separei os valores num array de strings e atribuí as variáveis. Agora falta eu usar essas variáveis. Aí eu vou usar a minha função funcionário segurança, a minha classe funcionário segurança e o método login, onde eu vou passar o username e a password. E aí eu vou atribuir o resultado, eu vou fazer assim, eu vou usar a thread principal e vou criar uma instância de generic principal, aonde eu vou criar uma instância de generic identity com o nome do usuário, sem perfil. Então eu tenho que criar uma referência aqui e aqui no thread. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a classe generic identity com a classe generic principal para criar um esquema de autorização que existe independente de um domínio do Windows. E após fazer isso, eu anexo essa identidade de segurança à thread atual. Então aqui, se ele retornar, se o login foi feito com sucesso, né? Isso aqui retornar true significa que o username e a password, as credenciais são válidas. Então eu crio a identidade e atribuo a thread principal. Caso contrário, eu vou repetir o código que eu usei ali, que é o não autorizado. Então está aqui a minha implementação. Eu acho que tem uma a mais aqui. Pronto. Está aqui a minha implementação. Agora só falta testar. Para mim testar, basta eu definir o Basic Authentication, o atributo Basic Authentication, quer no controlador, quer seja na action, aonde eu quiser fazer a autenticação. Então eu vou lá no meu controlador, funcionário controller. Eu vou primeiro vou implementá-lo aqui, somente aqui, ó. Basic Authentication.
Eu tenho que referenciar aqui a minha funcionários API Service. Então agora o método que vai retornar todos os funcionários está protegido. Eu estou fazendo isso para mostrar a diferença entre o método que está protegido, que retorna todos os funcionários, daquele que não está protegido, que vai retornar um funcionário. Então eu vou executar. Deixa eu dar um vídeo para ver se eu não tem nenhum erro, né? Eu esqueci alguma coisa aqui. Aqui, ó. Esqueci um parênteses aqui. Pronto. Se funcionário, segurança, login, username passivo for verdade, ele cria a autenticação com o nome do usuário. Se não, ele fala o usuário não autorizado. Então vou dar um build, ver se eu não tem nenhum erro. E vou executar. E ver o resultado. Ó. Nenhum erro. Vamos executar. Então agora, o método action, que retorna a todos os funcionários, está protegido. Vou voltar aqui no controlador. Está aqui, ó. Basic Authentication. Então, esse método vai exigir a autenticação do usuário. Os demais não. Então, vamos lá. Vamos acessar o método que não está protegido. Então, API funcionários 1, ele vai me retornar um funcionário. O de código 1, olha lá, muito bem. Agora, se eu tentar acessar para retornar todos os funcionários, ela não retorna nada. Vamos ver isso no Postman, que ele nos dá mais informações. Então, eu estou no Postman. Deixa eu ver se eu estou com a mesma porta, 2480. Então eu vou acessar o funcionário de ID 3. Olha lá, ele retornou. Vamos pegar o de ID 4. Então agora vamos tentar acessar a API para retornar todos os funcionários. Está lá, localhost 2480 API funcionários. Eu vou dar um send, ele retornou ó, não autorizado, 401 não autorizado. Então vou enviar agora autenticado. Eu seleciono aqui Authorization, o tipo da autenticação, ó, Basic Authorization e o nome do usuário. Macorati, não sei. Opa, acho que eu errei aqui. Não sei. Vou enviar. Olha lá, ele retornou todos os funcionários. Então agora, o meu método action para retornar todos os funcionários está protegido. Se eu quiser proteger todos os métodos do meu controlador, basta fazer isso aqui. Ó. Vou passar. Agora, eu vou executar novamente. Todos os métodos do controlador funcionários API, métodos action, necessitam de autenticação. Eu vou usar o Postman. Então vou tentar acessar agora novamente. Vou excluir essa aqui, ó. Vou pegar o URL, vou no Postman, vou digitar API/funcionários e vou tentar dar um enter. Não autorizado. Então vou aqui em autorização, o tipo de autorização é o básico e vou informar a senha. Macorati, não sei. Vou dar um send e agora ele retorna todos os funcionários. Vou tentar acessar com um funcionário agora. Vou errar a senha, vou digitar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um send, não autorizado. Vou corrigir a senha. Não sei. Vou enviar, retornou o funcionário. Então, dessa forma, nós implementamos uma autenticação básica, onde eu mostrei como é simples você proteger a sua Web API. Essa implementação é a mais simples possível. Vamos ver se em outra aula eu consigo implementar e mostrar uma outra forma de autenticação mais robusta. Até a próxima aula.